Olá, sejam todos bem-vindos ao treinamento Código de Conduta e Ética da Lima Transportes. Mais do que um conjunto de regras, esse código representa a essência da Lima Transportes. A forma como pensamos, agimos e somos reconhecidos no mercado, nas estradas e na sociedade. Para compreender plenamente a sua importância, é fundamental entender o significado de cada palavra que compõe este título. Começando pela palavra código. Código significa um conjunto organizado de princípios, valores, normas e orientações que servem como referência para o comportamento profissional. Ele existe para trazer clareza, padronização e segurança. Um código não limita, ele orienta, garantindo que todos sigam o mesmo caminho, especialmente em situações de decisão, de risco ou de dúvida. A palavra conduta refere-se ao modo de agir, às atitudes e comportamentos demonstrados no dia a dia. Conduta não é apenas o que fazemos quando estamos sendo observados, mas principalmente aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. Na Lima Transportes, a conduta correta se manifesta no respeito às leis de trânsito, aos procedimentos operacionais, às normas de SSMA, ao patrimônio da empresa, aos colegas de trabalho, aos clientes e à comunidade como um todo. Já a palavra ética está relacionada aos valores morais de um indivíduo, aos princípios que orientam o que é certo e o que é errado. Ética significa agir com honestidade, com responsabilidade, com transparência e justiça, mesmo quando a escolha correta parece ser a mais difícil. Uma empresa ética constrói confiança, credibilidade e sustentabilidade a longo prazo. Um profissional ético, ele protege a sua carreira profissional, a sua dignidade e a sua vida. Quando nós unimos conduta e ética, então nós temos algo ainda mais poderoso. Temos o compromisso de alinhar comportamento e valores. Não basta saber o que é certo, é preciso fazer o que é certo. Todos os dias, em todas as circunstâncias. Por fim, falamos da Lima Transportes. Este nome representa uma empresa que atua em um setor essencial, que lida com responsabilidade elevada, com riscos operacionais e impacto direto na sociedade. Portanto, cada colaborador, especialmente aqueles que estão nas estradas, carrega consigo a imagem da empresa. Cada atitude, cada decisão, cada comportamento constrói ou compromete esta imagem. O Código de Conduta e Ética da Lima Transportes existe para proteger a empresa, os seus colaboradores, os seus clientes e a sociedade como um todo. Ele é um guia para, decisões seguras, para relações respeitosas e também para atitudes responsáveis. Ao longo deste treinamento, você será convidado a refletir sobre as suas práticas, fortalecer a sua consciência profissional e reafirmar o seu compromisso com a segurança, respeito, legalidade e com a integridade. Mais do que cumprir normas, este treinamento nos propõe algo infinitamente maior. Agir com responsabilidade, pensar antes de decidir e entender que ética e conduta salvam vidas, preservam carreiras profissionais e constroem um futuro melhor para todos. Seja parte desse compromisso, seja parte da cultura de segurança da Lima Transportes. Nós iremos falar agora sobre ética e conduta como pilares do negócio. Na Lima Transportes,
Ética e conduta não são conceitos abstratos, nem apenas palavras escritas em um documento apenas. Não. Elas representam a base sobre a qual todas as decisões são tomadas, desde o planejamento das rotas, a preparação dos caminhões e o carregamento, até a condução nas estradas e o descarregamento nos clientes. Agir com ética significa fazer o que é correto, fazer o que é certo, em toda e qualquer circunstância, mesmo quando isso exige mais atenção, mais critério, mais cuidado ou mais disciplina. Por isso, o comportamento correto não pode ser visto como uma escolha pessoal ou opcional. Ele é, sobretudo, um compromisso coletivo. Compromisso este assumido por todos que fazem parte da empresa. Quando cada profissional cumpre o seu papel com responsabilidade, a empresa então se mantém sólida, confiável e respeitada no mercado. A ética orienta atitudes, decisões e prioridades. Ela ajuda a empresa a crescer de forma sustentável e garante que o trabalho realizado hoje não coloque em risco o amanhã. A base de segurança da vida e da credibilidade no transporte de combustível não existe espaço para improvisos, não para atalhos ou para descuidos. São atividades que requerem total atenção em todo o tempo todo. Cada decisão tomada ao volante em uma parada, em um abastecimento ou em uma manobra impacta diretamente a segurança das pessoas e das operações. Comportamentos éticos estão diretamente ligados à prevenção de acidentes, à preservação da vida e à redução de riscos operacionais. Respeitar leis de trânsito, limites de velocidade, procedimentos internos e orientações de segurança não é apenas cumprir regras, é proteger a própria vida, a dos colegas de trabalho e dos clientes e a de todos que compartilham as rodovias e as ruas por onde nós trafegamos. Além disso, agir corretamente fortalece a credibilidade da Lima Transportes. Clientes, parceiros e órgãos reguladores confiam em empresas que demonstram responsabilidade, transparência e compromisso com a segurança. Essa confiança não se constrói com discursos, mas com atitudes diárias, repetidas de forma consistente por cada colaborador. Falando ainda sobre responsabilidade com a sociedade, ao transportar produtos perigosos como combustíveis, a Lima Transportes assume uma responsabilidade que vai muito além da entrega da carga. Existe, por trás de tudo isso, um compromisso direto com a proteção das pessoas, do meio ambiente e das comunidades por onde os caminhões circulam. Por isso, cada motorista é um representante da Lima Transportes na estrada, da Lima e das companhias para as quais a Lima Transportes presta serviço. A forma como dirige, a maneira como se comporta, a forma como reage às situações adversas e como respeita as normas demonstra o nível de comprometimento da empresa com a segurança da sociedade. Uma atitude ética evita danos ambientais, preserva comunidades e reforça o respeito à vida. Por isso, trabalhar com responsabilidade significa entender que as nossas ações têm impacto real. Significa agir com consciência, com prudência e com respeito, contribuindo assim para um desenvolvimento mais seguro e sustentável. Portanto, lembre-se, ética e conduta não são apenas regras a seguir, são, sobretudo, escolhas diárias que protegem vidas, fortalecem a confiança e garantem que cada viagem, que cada jornada de trabalho termine com segurança, com orgulho e com responsabilidade.
Falaremos agora sobre quem somos e o nosso compromisso. A Lima Transportes é uma empresa especializada no transporte de combustíveis, atuando em um segmento que exige um alto nível de responsabilidade, de preparo técnico e de atenção constante. Cada operação, cada atividade realizada envolve riscos controlados por meio de planejamento, de procedimentos bem definidos e, principalmente, pela conduta consciente de cada profissional envolvido. Os motoristas da Lima são extremamente capacitados, qualificados, pois são muito bem treinados. A nossa atuação é orientada pela busca contínua da segurança, da eficiência e da responsabilidade. Isso significa operar de forma organizada, cumprir rotas e horários planejados, zelar pelos veículos e equipamentos e respeitar rigorosamente os padrões de segurança estabelecidos. Por isso, mais do que transportar cargas perigosas, nós transportamos confiança, credibilidade e compromisso com a vida. A Lima Transportes construiu a sua trajetória com base em parcerias estratégicas, sólidas, com empresas de grande reconhecimento no setor, como a Raizen, a Ipiranga, a Atem e também a Vibra. Essas parcerias refletem a confiança no nosso trabalho e reforçam o nível de excelência exigido em cada entrega, em cada carregamento. Por isso, manter esse padrão depende diretamente da postura ética, da disciplina e do profissionalismo de todos que representam a empresa nas ruas e nas estradas do país. O nosso compromisso é firme e se sustenta em pilares fundamentais. E o primeiro deles é a conformidade legal. Ou seja, cumprir leis, normas e regulamentos não é uma formalidade apenas, mas uma obrigação. Nós respeitamos a legislação de trânsito, as regras ambientais, as normas de segurança e os procedimentos internos, porque entendemos que elas existem para proteger pessoas, operações e o próprio negócio. Um outro pilar que é extremamente essencial é a responsabilidade social. Ao circular por rodovias, cidades e comunidades, nós estamos assumindo o dever de agir com respeito e consciência. Cada atitude correta contribui para a proteção da população, do meio ambiente e dos espaços por onde nós passamos. Trabalhar com responsabilidade social significa reconhecer que as nossas decisões impactam diretamente a vida de outras pessoas. Por fim, buscamos constantemente a excelência operacional. Isso significa executar cada etapa do transporte com qualidade, com atenção e com comprometimento. Desde a preparação do veículo até a entrega final, cada detalhe é importante. Excelência operacional é sinônimo de segurança, de confiabilidade e de respeito para com os clientes e parceiros que confiam no nosso trabalho. Por isso, lembre-se, quem somos é definido pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E o nosso compromisso se confirma a cada viagem feita com responsabilidade, com segurança e, sobretudo, com respeito à vida. Nós falaremos agora sobre o papel de cada colaborador dentro da instituição, da Lima Transportes. Aqui na Lima Transportes, cada colaborador tem um papel essencial e insubstituível. Mais do que executar tarefas, cada profissional atua como um representante direto da empresa, levando consigo a imagem, os valores e a credibilidade da organização em todos os ambientes por onde passa. E ainda tem um peso adicional, porque leva também o nome da distribuidora, da companhia para a qual estamos prestando serviço. Isso significa que cada atitude, cada decisão,
cada comportamento adotado no dia a dia refletem diretamente na forma como a Lima Transportes é vista por clientes, por parceiros, por autoridades e pela sociedade como um todo. O modo de agir de cada colaborador constrói, fortalece ou compromete a reputação da empresa. As atitudes individuais têm impacto direto, primeiro na segurança das pessoas. Garantir operações seguras não depende apenas de normas ou equipamentos, mas principalmente da postura responsável de cada profissional. Seguir procedimentos, respeitar regras, agir com atenção e nunca assumir riscos desnecessários são atitudes que protegem vidas. A segurança é uma responsabilidade compartilhada, mas começa com a decisão individual de fazer o certo, fazer a coisa certa. Outro impacto fundamental está na reputação da empresa. Um comportamento ético, profissional e respeitoso transmite seriedade, compromisso, confiabilidade. A imagem da Lima Transportes é construída diariamente nas pequenas e grandes ações, especialmente nas rodovias, nos pontos de carregamento, nos clientes onde realizamos as descargas dos caminhões e principalmente nas interações com clientes e órgãos fiscalizadores. Além disso, as atitudes de cada colaborador influenciam diretamente a confiança dos clientes e parceiros. A transparência, o cumprimento de procedimentos e o respeito aos acordos firmados fortalecem relações duradouras. Clientes confiam em empresas que demonstram responsabilidade, organização, coerência entre o discurso e a prática. Por isso, é tão importante reforçar que esse compromisso não se limita ao ambiente interno da empresa, mas ele, principalmente, se estende para fora do local de trabalho, durante as operações, seja nas rodovias, nas paradas, nos contatos com a comunidade ou nas interações sociais. Mesmo fora do uniforme ou do volante do veículo, o comportamento de cada colaborador continua representando a Lima Transportes. Portanto, lembre-se, cada escolha que você faz, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho, carrega o nome da empresa. E agir com ética, responsabilidade e respeito é o caminho para proteger vidas, fortalecer a confiança e, sobretudo, honrar a Lima Transportes e o seu próprio nome como profissional. Falaremos agora sobre o objetivo desse treinamento, sobre o Código de Conduta e Ética da Lima Transportes. Esse treinamento ele foi desenvolvido com o propósito de orientar, conscientizar e fortalecer a postura ética de todos os colaboradores da Lima Transportes, destacando a importância de agir com responsabilidade em cada atividade do dia a dia. A ética e a boa conduta não se limitam a regras formais, mas elas fazem parte da maneira como cada profissional toma decisões, se comporta e representa a empresa. Um dos principais objetivos é alinhar atitudes e comportamentos para que todos atuem de forma coerente com os valores da organização. Quando existe alinhamento, a cultura da empresa se fortalece, a integridade se torna prática cotidiana e as ações passam a refletir seriedade, respeito e compromisso com a segurança e com a vida. Esse treinamento, ele também possui um foco especial nos motoristas, os motoristas de caminhão-tanque, os profissionais que exercem uma função estratégica e de alta responsabilidade, já que eles estão lá na linha de frente, na ponta do negócio, né? Então, conduzir cargas perigosas, transportar cargas perigosas, exige atenção permanente, disciplina, respeito aos procedimentos
e consciência de que cada decisão impacta diretamente a segurança das operações, das pessoas e do meio ambiente. O comportamento ético do motorista é um fator decisivo para a prevenção de acidentes e para a preservação da vida. Além disso, o treinamento busca promover um ambiente de trabalho e de operação saudável e responsável. Um ambiente seguro começa pelo cuidado com a integridade física e mental de todos, garantindo assim condições adequadas de trabalho, respeito aos limites e atenção à segurança em cada etapa da operação. Também é essencial construir um ambiente justo, onde todos sejam tratados com igualdade, sem discriminação, valorizando as diferenças e respeitando cada pessoa. A justiça fortalece o trabalho em equipe e cria relações baseadas na confiança. Outro ponto fundamental é o respeito mútuo, valorizar a dignidade humana, agir com educação, colaboração e profissionalismo contribui para um clima organizacional mais positivo e mais produtivo. Por fim, esse treinamento, Código de Conduta e Ética da Lima Transportes, reforça a importância de atuar de forma legalmente correta, cumprindo rigorosamente todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis. Respeitar a legislação não é apenas uma exigência formal, mas uma forma de proteger vidas, evitar riscos e garantir continuidade no negócio. Portanto, lembre-se, ética e conduta responsável não são apenas conteúdos de um material para um treinamento. Sobretudo, são atitudes diárias que garantem segurança, preservam vidas e constroem um futuro sólido para você e para a Lima Transportes. Falaremos agora sobre valores organizacionais. Aqui na Lima Transportes, os valores organizacionais funcionam como uma bússola, orientando decisões, atitudes e comportamentos em todas as áreas da empresa. São eles que direcionam a forma como trabalhamos, como nos relacionamos uns com os outros e como enfrentamos os desafios do dia a dia. Seguir esses valores é fundamental para manter a segurança das operações, a confiança dos clientes e a credibilidade construída ao longo do tempo. O primeiro valor, a confiança, o primeiro valor é a confiança, né? A confiança. Esse valor nos mostra que confiar e ser confiável significa agir com honestidade, cumprir aquilo que foi acordado e assumir responsabilidades. A confiança se constrói com atitudes coerentes, respeito mútuo e compromisso com a verdade. Quando cada colaborador age corretamente, a empresa se fortalece e as relações com clientes, parceiros e colegas se tornam mais sólidas, mais robustas. Outro valor essencial é o trabalho em equipe. Nenhuma operação acontece de forma isolada. O transporte seguro de combustíveis depende da colaboração entre motoristas, equipe operacional, manutenção, pessoal do SSMA, o setor de logística e a gestão. Trabalhar em equipe significa compartilhar informações, apoiar colegas, comunicar situações de risco e agir de forma conjunta para alcançar resultados eficientes e seguros. A cooperação evita erros, reduz riscos e fortalece a segurança. A transparência também é um pilar fundamental. Comunicar-se de forma clara, responsável e verdadeira é uma obrigação de todos nós. Relatar riscos, falhas, incidentes ou irregularidades não é sinal de erro, mas de responsabilidade, de senso de compromisso. A transparência permite corrigir situações antes que
venham se tornar problemas maiores, protegendo pessoas, as operações e a própria Lima Transportes. Por fim, destacamos o profissionalismo. Ser profissional significa executar cada atividade confiada com competência técnica, com disciplina, com atenção aos detalhes. Significa respeitar normas, procedimentos e leis, manter uma postura adequada e buscar sempre a melhoria contínua. O profissionalismo demonstra respeito pela própria função, pelos colegas e pela responsabilidade envolvida no transporte de cargas perigosas. Esses valores não se aplicam apenas dentro da empresa, mas também nas rodovias, nos pontos nos terminais onde iremos realizar carregamento e também lá nos clientes onde estaremos realizando a descarga e em todas as interações com a sociedade. Eles orientam o comportamento diário e fortalecem a cultura de segurança e ética da Lima Transportes. Portanto, lembre-se, os nossos valores guiam cada decisão na estrada e fora dela. Agir com confiança, colaboração, transparência e profissionalismo é o caminho para proteger vidas e manter a excelência da Lima Transportes. Falaremos agora sobre confiança, A confiança é um dos valores mais importantes da Lima Transportes e está presente em cada decisão, em cada atitude, em cada comportamento esperado de seus colaboradores. Ela não surge por acaso e não se constrói apenas com palavras, mas sim por meio de ações corretas, repetidas diariamente, que demonstram honestidade, responsabilidade e integridade. Praticar a honestidade em todas as situações significa agir de forma transparente, falar a verdade e cumprir regras e procedimentos, mesmo quando ninguém está observando. A integridade está diretamente ligada a fazer o que é certo, mesmo quando isso exige mais esforço ou disciplina. Para a Lima Transportes, confiança começa com caráter e se mantém com atitudes coerentes. Cumprir compromissos firmados com colegas, com clientes ou com parceiros é outro ponto essencial. Horários, procedimentos, normas e acordos existem para garantir segurança e organização. Quando um compromisso é respeitado, demonstra-se profissionalismo, responsabilidade e respeito pelo trabalho dos outros. Cada compromisso cumprido fortalece a imagem da empresa e a credibilidade de quem a representa. Respeitar acordos e normas estabelecidas é fundamental para manter a confiança não apenas da Lima Transportes, mas também das companhias distribuidoras de petróleo para as quais a Lima Transportes presta serviço. Por isso, o cumprimento rigoroso de regras garante conformidade legal, segurança operacional e tranquilidade para todos os envolvidos. No transporte de combustíveis, não há espaço para improvisos, não há espaço para desatenção, para distração, para descuidos. Não. É uma atividade que exige 100% da nossa atenção concentrada, seja no carregamento, seja na condução, seja na descarga. Tem que ter 100% de atenção concentrada. Nesse segmento, a confiança é a maior conquista que um motorista de caminhão-tanque pode alcançar. Dela depende o relacionamento com os clientes, sejam eles clientes contratantes ou clientes consumidores finais, os clientes onde nós realizamos as entregas, por exemplo. Um motorista confiável é aquele que segue procedimentos, que respeita limites, que comunica situações de risco e age com responsabilidade em toda e qualquer circunstância. Agir com coerência, alinhando o que se diz com o que se faz, revela caráter, seriedade
e comprometimento. Essa postura constrói relações sólidas, duradouras e baseadas no respeito mútuo. A confiança é indispensável para quem lida com cargas de alto valor, cargas sensíveis e de elevado risco, como os combustíveis que nós transportamos, onde qualquer falha, por pequena que possa parecer, pode gerar grandes consequências. Portanto, lembre-se, confiança não se exige nem se impõe. Ela se constrói todos os dias, com atitudes corretas, com decisões responsáveis e compromisso com a segurança e com a vida. Agora nós falaremos sobre trabalho em equipe. Tema muito importante, não é? Trabalho em equipe é um valor indispensável para a segurança e a eficiência das operações da Lima Transportes. No transporte de combustíveis, nenhuma atividade acontece de forma isolada. Cada etapa do processo depende da integração entre motoristas, operadores, equipe de logística, equipe de SSMA, equipe de manutenção e apoio, todos atuando de maneira coordenada e responsável. Estimular a cooperação contínua entre colegas fortalece o espírito colaborativo e reduz riscos operacionais. Quando cada profissional compreende o seu papel e respeita o trabalho do outro, as operações se tornam mais organizadas, mais seguras e, principalmente, mais eficientes. A segurança, ou melhor, a atuação conjunta, garante que procedimentos sejam cumpridos corretamente e que decisões sejam tomadas com mais segurança. Compartilhar informações técnicas e operacionais é parte fundamental desse trabalho coletivo, desse trabalho em equipe. Informações sobre procedimentos de carga e descarga, distribuição de carga no caminhão, balanceamento do peso no caminhão, sequência de entregas, condições da rota e situações de risco devem ser comunicadas de forma clara e transparente. Essa troca de informações evita falhas e aumenta a eficiência e assegura o cumprimento das normas e padrões de segurança. O apoio mútuo também é essencial. Oferecer ajuda, orientar colegas e receber apoio quando necessário demonstra responsabilidade e respeito. A correta aplicação dos procedimentos operacionais e de SSMA, assim como o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, reforça o cuidado com a própria segurança e com a segurança dos demais envolvidos na operação. A comunicação clara, objetiva e respeitosa é outro pilar do trabalho em equipe. Durante manobras, carregamento, descarregamento e situações críticas, comunicar-se corretamente reduz erros, evita acidentes e garante a integridade das pessoas, do produto que nós estamos manuseando e do meio ambiente. Uma comunicação eficiente salva tempo, previne falhas e protege vidas. Trabalhar em equipe significa entender que cada atitude individual impacta o resultado coletivo. É agir com cooperação, com responsabilidade e compromisso com a segurança em todas as etapas da operação. Portanto, lembre-se, no transporte de combustíveis, ninguém trabalha sozinho. A segurança de todos começa quando cada um faz a sua parte em equipe. Agora iremos falar sobre transparência, Esse é um tema extremamente relevante, A transparência é um valor essencial para a segurança, para a credibilidade e para a eficiência das operações. Agir com transparência significa comunicar a verdade de forma clara, objetiva, responsável,
garantindo que todas as informações relacionadas à operação sejam registradas e compartilhadas corretamente, sem omissões, distorções ou ajustes indevidos. No transporte de combustíveis, a clareza na comunicação é fundamental, especialmente durante os processos de carregamento, transporte e entrega nos clientes. Informações corretas evitam erros, previnem riscos e asseguram que todos os envolvidos na operação tenham condições de tomar decisões seguras e responsáveis, e principalmente de forma convicta, consciente, sabendo o que está fazendo. Registrar adequadamente dados operacionais é parte desse compromisso. Volumes transportados, numeração de lacre, horários de carga e descarga, as janelas, a correta emissão e preenchimento do CCDS, Certificado de Carregamento e Descarga Segura, são informações que garantem controle, rastreabilidade e conformidade legal. Esses registros protegem o motorista, a empresa e o cliente, além de facilitar auditorias e verificações. Outro ponto fundamental da transparência é a conferência criteriosa de documentos e rotas. Verificar o layout é extremamente essencial para evitar contaminações nas entregas, conferir o rotograma antes de iniciar a viagem, durante a viagem, para checar onde estão os pontos de risco, as cercas eletrônicas, os pontos de parada autorizados, onde há área de risco, enfim. Sequência de entregas e dados das notas fiscais, tudo isso evita desvios, evita falhas e inconsistências na operação. A atenção aos detalhes assegura que a operação ocorra conforme o planejado e dentro dos padrões exigidos. A transparência também se manifesta na comunicação imediata de situações anormais. Riscos, falhas técnicas, vazamentos, avarias, incidentes de segurança ou qualquer desvio de conduta devem ser relatados prontamente. Informar rapidamente permite ações corretivas, reduz danos, evita agravamento de problemas e fortalece a confiança entre clientes, contratantes e a equipe interna. Ser transparente não significa apontar erros, mas proteger vidas, o meio ambiente e a integridade da operação. Significa agir com responsabilidade, com profissionalismo e comprometimento com a verdade, mesmo naquelas situações mais difíceis que nós eventualmente nos envolvemos. Portanto, lembre-se, transparência não é apenas informar, mas é garantir segurança, rastreabilidade e confiança em cada etapa da operação. Agora falaremos sobre profissionalismo. O profissionalismo é outro valor extremamente essencial na Lima Transportes e se reflete diretamente na segurança, na qualidade das operações e na imagem da empresa. Ser profissional vai muito além de saber dirigir um caminhão. Significa dominar tecnicamente cada etapa da operação, agir com disciplina e manter uma postura responsável em todas as situações. Demonstrar competência técnica começa pelo conhecimento completo das atividades relacionadas ao caminhão-tanque, conhecer o caminhão e ter conhecimento de causa de cada atividade que nós realizamos como motoristas de caminhão-tanque: carregamento, descarga, condução. Isso inclui a condução segura, respeito às regras de trânsito, procedimentos corretos de carregamento, procedimentos corretos de descarga, aterramento adequado, equalização de pressão, além da abertura e do fechamento corretos de válvulas. A inspeção cuidadosa de mangotes, conexões e dispositivos de segurança é indispensável para evitar vazamentos, falhas e acidentes. Outro aspecto fundamental do profissionalismo é a verificação diária do veículo, realizar o checklist antes de iniciar a jornada,
garante que o caminhão esteja em plenas condições, em condições seguras de operação. Freios, suspensão, pneus, sistema de iluminação, tacógrafo e equipamentos de emergência devem ser conferidos diariamente com atenção, sem esquecer da documentação. Identificar e relatar irregularidades evita riscos e protege vidas. Manter disciplina operacional também faz parte desse valor. Cumprir horários, seguir procedimentos, respeitar orientações e manter uma postura adequada no relacionamento com clientes, bases, terminais e colegas demonstra respeito e responsabilidade. Comportamento profissional reforça a confiança e contribui para um ambiente de trabalho mais seguro e mais organizado. O profissionalismo exige ainda o cumprimento rigoroso de normas internas, contratos e também da legislação aplicável ao transporte de produtos perigosos, que não são poucas as regras, não é isso? Isso inclui o uso correto da simbologia dos produtos, a conferência de documentação, a validade das licenças operacionais e a preservação dos recursos da empresa. Atuar dentro da lei assegura segurança, eficiência, qualidade da operação e fortalece a credibilidade da imagem corporativa da Lima Transportes. Ser profissional significa compreender que cada detalhe importa e que cada atitude individual impacta diretamente o resultado da operação. Portanto, lembre-se, profissionalismo é fazer o correto em cada detalhe da operação, em cada etapa da atividade. E isso deve ser feito todos os dias, porque no transporte de combustíveis, a excelência começa na atitude de quem está no comando. Agora falaremos sobre respeito e oportunidades iguais. Aqui na Lima Transportes, o respeito às pessoas é um princípio inegociável. Um ambiente de trabalho saudável e seguro começa pelo reconhecimento da dignidade humana, pela valorização de cada profissional e pela prática diária da empatia. Todos devem ser tratados com consideração, independentemente da função que exercem ou do local onde atuam. Devem ser tratados com respeito, com dignidade. Promover respeito significa garantir que cada colaborador tenha as mesmas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e também de reconhecimento, sem favorecimentos ou exclusões. As decisões relacionadas à contratação, treinamentos, escalas de trabalho, promoções e avaliações devem ser sempre baseadas em critérios justos, técnicos e transparentes. A Lima Transportes não tolera qualquer tipo de discriminação, de preconceito ou de atitude ofensiva. Isso inclui, mas não se limita a situações relacionadas a gênero, a raça, cor, idade, religião, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, origem social ou qualquer outra característica pessoal. Atitudes discriminatórias, piadas ofensivas, brincadeiras de mau gosto, comentários inadequados ou comportamentos desrespeitosos ferem os valores da Lima Transportes e comprometem o ambiente de trabalho. O respeito deve estar presente também no relacionamento com clientes, com fornecedores, com terceiros e com todos os usuários das vias por onde nós passamos, seja ruas, área urbana ou rodovias. A conduta do motorista reflete diretamente a imagem da Lima Transportes. Por isso, agir com educação, com respeito, com equilíbrio, com justiça e com cordialidade, mesmo em situações de pressão ou conflito, demonstra maturidade profissional e compromisso ético.
Valorizar as pessoas significa compreender que cada atitude conta. O diálogo respeitoso, a escuta atenta e o tratamento justo fortalecem o trabalho em equipe, aumentam a confiança mútua e contribuem para um ambiente mais seguro, mais produtivo e, sobretudo, mais humano. O compromisso da Lima Transportes com o respeito e com a igualdade de oportunidades é, acima de tudo, um compromisso com a ética, com as pessoas e com a responsabilidade social. Portanto, lembre-se, respeitar as diferenças e garantir oportunidades iguais não é apenas uma regra, é sobretudo uma escolha diária que constrói confiança, fortalece pessoas e sustenta a ética da Lima Transportes. Agora, próximo tema que iremos tratar sobre condutas proibidas, né? Sim, condutas proibidas. No ambiente de trabalho, especialmente nas operações com caminhão-tanque, o comportamento de cada profissional influencia diretamente a segurança, a eficiência e a imagem da empresa. Por isso, existem atitudes que não são aceitáveis em hipótese alguma, pois colocam em risco as pessoas, o patrimônio, o meio ambiente e a credibilidade da Lima Transportes. Entre essas atitudes, podemos aqui citar as ofensas verbais, que incluem qualquer tipo de agressão expressa, seja por palavras ou pelo tom de voz inadequado, ou por ironias, intimidações ou posturas desrespeitosas. Esse tipo de comportamento compromete o ambiente profissional e se torna ainda mais grave quando ocorre em áreas operacionais, como pátios de postos onde nós paramos para descansar, para fazer refeições ou pernoitar, em bases, nos terminais de carregamento, em filas de carregamento ou descarga, ou durante comunicações através do telefone, em operações que exigem atenção total e precisão. Uma palavra mal colocada pode gerar tensão, falha de comunicação e até mesmo acidentes. Também são terminantemente proibidas xingamentos, humilhações e atitudes que desrespeitem a dignidade das pessoas. Além de ferirem a honra e o profissionalismo, essas condutas enfraquecem o trabalho em equipe, criam conflitos desnecessários e aumentam significativamente o risco operacional. Do transporte de cargas perigosas, onde cada procedimento precisa ser seguido com rigor, qualquer distração ou clima hostil pode ter consequências graves na operação. Outro ponto de atenção são as piadas preconceituosas, comentários ofensivos, gestos ou brincadeiras de cunho discriminatório, ou excludente, ainda que alguns tentem tratá-las como brincadeira. Esse tipo de atitude não é aceitável em um ambiente ético, seguro e profissional. Além de desrespeitar colegas, clientes, terceiros e usuários nas rodovias ou nas ruas, essas condutas vão contra os valores da empresa e as normas de convivência exigidas em operações com produtos perigosos. A Lima Transportes preza por um ambiente onde o respeito é regra, onde a comunicação é profissional e o foco está sempre na segurança e na responsabilidade. Portanto, qualquer que seja o comportamento que venha desviar desses princípios, será tratado com a seriedade necessária, com o devido rigor. Pois manter um ambiente saudável é uma responsabilidade coletiva. Respeitar limites, agir com educação, manter postura profissional e tratar todos com dignidade não é apenas uma questão de ética, mas também um fator essencial para a prevenção de acidentes, para a eficiência operacional
e para a preservação da vida. Portanto, lembre-se, em operações com alto risco, como as nossas operações, com transporte de cargas perigosas, combustíveis, atitudes inadequadas não são apenas erros de comportamento, são, sobretudo, ameaças à segurança, à confiança e, principalmente, ameaça à vida. Agora continuaremos falando ainda sobre condutas proibidas. Veja como esse tema é relevante, não é? Nas operações com caminhão-tanque, o equilíbrio emocional, o respeito mútuo e a concentração total são requisitos indispensáveis para a segurança. Por isso, determinadas atitudes são expressamente proibidas aqui na Lima Transportes, pois colocam em risco não apenas o profissional envolvido, mas toda a operação, as pessoas ao redor, o meio ambiente e a reputação da Lima Transportes. Entre essas atitudes estão as intimidações e ameaças, sejam elas explícitas ou veladas. Qualquer comportamento que provoque medo, constrangimento, pressão psicológica ou tentativa de impor decisões de forma inadequada compromete o ambiente de trabalho. Esse tipo de conduta pode levar colegas a agir com pressa, insegurança ou receio de questionar procedimentos, resultando em falhas operacionais, em descumprimento de normas e aumento significativo do risco de acidentes, especialmente em atividades de alto risco como o transporte de combustíveis. Também é terminantemente proibida qualquer conduta que gere distração, conflitos ou desorganização durante atividades consideradas críticas. Operações como carregamento, descarga, manobras, inspeções, sinalização, aterramento, equalização de pressão e resposta a emergências exigem atenção concentrada absoluta. Exige comunicação clara e exige cumprimento rigoroso dos procedimentos estabelecidos pelas regras de SSMA. Qualquer atitude que desvie o foco, que provoque discussões, tumultos ou interferências indevidas, compromete diretamente a segurança. Em situações operacionais, não há espaço para improvisos, pressões indevidas ou para comportamentos que venham a afetar a concentração do profissional que está em operação. A quebra do foco operacional pode resultar em derrames, em contaminações, em danos ao equipamento, em acidentes graves e prejuízos humanos e materiais. Por isso, manter um ambiente organizado, calmo e respeitoso é uma responsabilidade coletiva. A Lima Transportes reforça que segurança não depende apenas de equipamentos e procedimentos, mas também da postura do comportamento e da forma como cada profissional se relaciona com os demais. Atitudes inadequadas não serão toleradas, pois a integridade da operação começa no respeito às pessoas e às normas. Portanto, lembre-se, em atividades críticas, como são as que nós realizamos, uma atitude imprópria pode quebrar a concentração de todos e uma distração pode ser suficiente para causar um acidente grave. Portanto, é interessante estar focado nesses pontos. Continuando, falando sobre assédio moral. A Lima Transportes mantém o compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e profissional, onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade. Dentro desse compromisso, o assédio moral é uma conduta totalmente inaceitável, pois afeta diretamente a saúde emocional, o desempenho profissional e a segurança das operações, especialmente em atividades de alto risco como o transporte
de cargas perigosas, líquidos inflamáveis. O assédio moral se caracteriza por comportamentos repetitivos e abusivos, praticados de forma contínua, que têm como objetivo ou consequência constranger, desestabilizar, desvalorizar ou humilhar alguém no ambiente de trabalho. Essas atitudes violam princípios básicos de ética, de respeito e de convivência profissional, criando assim um clima de medo, de insegurança e de desgaste emocional. Entre as formas mais comuns de assédio moral estão as humilhações e constrangimentos, como expor o trabalhador ao ridículo diante de colegas, utilizar ironias, deboches, apelidos ofensivos ou fazer comentários que desqualifiquem a pessoa ou a sua capacidade profissional. Esse tipo de comportamento não apenas fere a dignidade individual, como também compromete o espírito de equipe e a confiança entre os profissionais. Também configuram como assédio moral os gritos, ameaças, perseguições e posturas autoritárias excessivas, que geram pressão psicológica, medo constante e sensação de instabilidade. Em um ambiente operacional, essas atitudes são ainda mais graves. Elas são mais graves porque podem levar à perda da concentração, já que as atividades que nós desempenhamos no caminhão-tanque, seja ela qual for, exige atenção concentrada 100% do tempo. Então, essas situações podem levar à perda de concentração e aí levar a pessoa a tomar decisões equivocadas, e isso aumenta significativamente o risco de acidentes. Outro aspecto grave do assédio moral é a desvalorização contínua do trabalho, caracterizada por críticas excessivas, injustas ou desproporcionais, desmerecimento sistemático das atividades realizadas e a ausência intencional de reconhecimento. Quando um profissional é constantemente desacreditado, a sua motivação diminui, sua autoestima vai lá para baixo, a sua confiança é abalada e a qualidade do trabalho tende a ser prejudicada. A Lima Transportes não tolera qualquer forma de assédio moral e reforça que liderar, cobrar resultados ou corrigir procedimentos inadequados nunca justifica humilhar, intimidar ou constranger. O respeito deve estar presente em todas as relações, independentemente de cargo, função ou tempo de empresa. Portanto, lembre-se, onde existe respeito, existe segurança. Onde há assédio, o risco aumenta para todos. O próximo ponto agora é falando sobre assédio sexual. Olha, a Lima Transportes repudia de forma absoluta qualquer prática de assédio sexual, pois esse tipo de conduta viola a dignidade humana, fere princípios éticos e compromete a segurança. Compromete também o respeito e o equilíbrio no ambiente de trabalho. Em operações que exigem atenção total, responsabilidade e confiança mútua, como é o transporte de líquidos inflamáveis, esse comportamento é ainda mais grave e inaceitável. O assédio sexual ocorre quando há qualquer comportamento de natureza sexual que não seja desejado e que provoque desconforto, constrangimento, vergonha, medo ou intimidação. Não importa a intenção de quem pratica. O que caracteriza o assédio é a forma como a atitude é recebida por quem sofre a ação. Quando a pessoa se sente invadida na sua intimidade, pressionada ou desrespeitada, há uma violação clara dos valores da empresa. Esse tipo de assédio pode se manifestar por meio de palavras, de gestos, de mensagens,
de imagens ou contatos físicos inadequados. Comentários sobre aparência, insinuações, convites insistentes, piadas de cunho sexual, envio de mensagens ou imagens impróprias e qualquer tipo de toque sem consentimento são exemplos de condutas proibidas. Mesmo atitudes consideradas como brincadeiras por quem as pratica podem causar profundo constrangimento e não são aceitáveis aqui na Lima Transportes. O assédio sexual torna-se ainda mais grave quando envolve o uso da posição hierárquica ou de autoridade, como chefes, líderes, encarregados, supervisores ou responsáveis operacionais que se aproveitam do cargo para constranger, pressionar ou tentar obter vantagens indevidas. Esse abuso de poder fere a ética, compromete a confiança nas lideranças e cria um ambiente de medo e de insegurança. Por isso é tão importante destacar que o assédio sexual não acontece apenas de forma presencial. Ele pode ocorrer também em meios digitais, como mensagens de celular, aplicativos, redes sociais, e-mails ou qualquer outra plataforma online. O ambiente virtual não elimina a responsabilidade nem reduz a gravidade da conduta. A Lima Transportes reforça que respeito não é opcional, é obrigação, e qualquer situação de assédio sexual deve ser combatida, prevenida e comunicada pelos canais adequados, garantindo proteção às pessoas e integridade às relações de trabalho. Portanto, lembre-se, onde há respeito ao corpo, à palavra e aos limites do outro, há segurança, ética e profissionalismo para todos. Vamos falar agora sobre as penalidades em relação ao assédio. A Lima Transportes mantém uma posição firme e inegociável quanto ao combate a qualquer forma de assédio, seja ele qual for. Essas condutas não são apenas incompatíveis com os valores éticos da empresa, mas também trazem consequências sérias, tanto no âmbito legal quanto no profissional e pessoal de quem as pratica. Falando do assédio sexual, o assédio sexual é uma infração grave e está tipificado como crime, conforme estabelece o artigo 216, parte A, do Código Penal Brasileiro. Isso significa que não se trata apenas de uma violação das normas internas da empresa, mas de um ato que pode levar à responsabilização criminal do autor. A legislação prevê pena de 1 a 2 anos de reclusão, além da aplicação de sanções administrativas, que podem incluir advertências severas, suspensão e desligamento sumário da empresa. Dependendo da gravidade das circunstâncias, o caso pode ser encaminhado às autoridades competentes para investigação criminal. Além da esfera penal, o assédio sexual pode gerar processos cíveis, resultando em indenizações financeiras significativas por danos morais e materiais. Essas consequências afetam diretamente a vida pessoal, familiar e profissional do envolvido, podendo comprometer de forma definitiva a sua reputação e empregabilidade no mercado. Falando agora sobre as sanções com relação ao assédio moral. O assédio moral, embora nem sempre configure como um crime penal, é igualmente grave e não será tolerado pela Lima Transportes. Essa prática fere a dignidade das pessoas, compromete o ambiente de trabalho e aumenta riscos operacionais, especialmente em atividades críticas como o transporte de produtos perigosos.
Colaboradores que praticarem assédio moral estão sujeitos a medidas disciplinares que podem começar com advertência formal e suspensão, conforme a gravidade e reincidência do comportamento. Em situações mais sérias ou quando há repetição das condutas, o assédio moral pode levar à demissão por justa causa, conforme a legislação trabalhista. Além disso, essas práticas podem resultar em ações judiciais, com condenações ao pagamento de indenizações, além de causar danos severos à imagem profissional, afetando futuras oportunidades de trabalho e a credibilidade do profissional no setor. A Lima Transportes reforça que respeito, ética e responsabilidade não são escolhas individuais, mas deveres de todos. O cumprimento do Código de Conduta protege as pessoas, fortalece a segurança operacional e preserva a integridade da Lima Transportes. Portanto, lembre-se, uma atitude desrespeitosa pode destruir em segundos uma carreira que levou anos para ser construída. Agora, falaremos sobre saúde, segurança e meio ambiente. Esse tema aí resumido na sigla SSMA. Pois muito bem, a Lima Transportes, aqui na Lima Transportes, saúde, segurança e meio ambiente não são apenas diretrizes operacionais, são sobretudo valores essenciais que orientam todas as decisões e atitudes no dia a dia. Trabalhar com caminhão-tanque e transporte de produtos perigosos exige responsabilidade máxima, atenção constante e respeito absoluto à vida. Sim, por isso que a Lima não confia suas operações a qualquer pessoa. A vida como valor inegociável. Toda atividade deve começar e terminar com um princípio muito claro. Nenhuma operação é mais importante do que a vida. Isso significa preservar a integridade física, mental e emocional de cada colaborador, seja na estrada, nas bases, nas ruas, nos terminais ou nos pontos, nos clientes onde realizamos a descarga. Pressa, improviso ou excesso de confiança nunca podem se sobrepor à segurança. Jamais. Cuidar de si e dos outros é um dever profissional. Cumprimento rigoroso de procedimentos, Seguir normas, regras e orientações operacionais não é mera burocracia, mas é proteção. Os procedimentos foram criados com base em riscos reais, aprendizados do setor e exigências legais. Cumpri-los corretamente garante operações mais seguras, reduz falhas humanas, evita acidentes graves e assegura a conformidade legal com a legislação. Cada etapa executada conforme o padrão protege pessoas, equipamentos, o produto transportado e a imagem da empresa. Falando sobre o uso correto dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, eles são obrigatórios e indispensáveis. Capacete, óculos, luva, calçado de segurança, vestimentos em algodão em 2 peças sem bolso na camisa e demais EPIs existem para reduzir impactos, prevenir acidentes e para evitar doenças ocupacionais. Utilizados corretamente do início ao fim da atividade, é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com todos ao redor. Não usar o EPI coloca vidas em risco e compromete toda a segurança da operação. Falando sobre comunicação de acidentes, comunicação de riscos e acidentes, Identificar perigos, relatar situações de risco, falhas técnicas, quase acidentes ou acidentes, é uma atitude de consciência e maturidade profissional. Comunicar rapidamente permite ações preventivas, correções imediatas e evita consequências maiores.
O silêncio diante do risco pode gerar danos graves às pessoas, ao meio ambiente e à reputação da empresa e do profissional também. Segurança se constrói com informação clara, com responsabilidade e ação preventiva. A Lima Transportes acredita que um ambiente seguro depende do comportamento de cada profissional. Quando todos cumprem o seu papel, protegemos vidas, preservamos o meio ambiente e garantimos operações sustentáveis e responsáveis. Portanto, lembre-se, segurança não é um detalhe da operação somente. É, sobretudo, a condição para que todos voltem para casa em segurança todos os dias. Agora trataremos do tema responsabilidade do motorista de caminhão-tanque. Que não é pouca, né? O motorista de caminhão-tanque ocupa uma posição estratégica e de extrema responsabilidade dentro da operação da Lima Transportes. A sua atuação vai muito além de conduzir um veículo. Envolve decisões constantes que impactam diretamente a segurança das pessoas, do meio ambiente, do patrimônio e da imagem da empresa. Transportar produtos perigosos exige consciência, preparo técnico e comportamento ético em todas as etapas das atividades que nós realizamos. Transporte de alto risco, né? A atividade com produtos perigosos é classificada como de alto risco e por isso requer atenção máxima e cumprimento rigoroso das normas legais e operacionais. Cada viagem carrega não apenas o produto, mas também a responsabilidade de evitar acidentes, de evitar derrames, vazamentos e impactos ambientais, evitar contaminação seja de produto no momento da descarga ou contaminação ambiental. Por isso o motorista deve seguir fielmente a legislação vigente, os contratos firmados e os procedimentos operacionais e de SSMA, entendendo que qualquer descuido pode gerar consequências graves e irreversíveis. Não é? Então, dirigir de forma defensiva é um compromisso diário, e isso significa manter atenção constante às condições da via, do clima, do tráfego e do próprio veículo. Né? E antecipando situações de risco e adotando atitudes preventivas. Respeitar os limites de velocidade, a sinalização e as leis de trânsito é essencial para preservar vidas. A prudência ao volante demonstra profissionalismo e respeito a todos que compartilham as rodovias. Outro tópico é respeito à jornada de trabalho, né? Cumprir corretamente os horários de direção, as pausas e descanso não é apenas uma exigência legal, mas uma medida fundamental de segurança. A fadiga compromete reflexos, tomada de decisão e percepção de risco. O motorista responsável reconhece os seus limites, respeita a jornada de trabalho estabelecida e comunica qualquer condição que possa afetar o seu desempenho, garantindo assim uma operação mais segura e eficiente. Procedimentos de carga, descarga e resposta a emergências, né? Durante as etapas de carregamento, transporte e descarga, é indispensável seguir rigorosamente todos os protocolos operacionais e de segurança. Isso inclui o uso correto de EPIs, aterramento adequado do caminhão, inspeções, sinalização da área e conferência de equipamentos. E em situações de emergência, o motorista deve agir com calma, né, utilizando técnicas que ele recebe, que ele conhece através dos treinamentos que ele recebe, e responsabilidade, seguindo os planos de resposta definidos e comunicando imediatamente a supervisão e também, se for necessário, os órgãos competentes. O compromisso do motorista de caminhão-tanque com a segurança, com a ética e com o cumprimento das normas
é um pilar fundamental para a sustentabilidade da operação e para a confiança dos clientes e da sociedade como um todo. Portanto, lembre-se, cada decisão ao volante carrega vidas, o meio ambiente e o futuro da operação. Responsabilidade não se negocia, se pratica todos os dias. Agora, vamos falar um pouco sobre conduta ética no trânsito. A conduta do motorista no trânsito reflete diretamente os valores, a credibilidade e a responsabilidade da Lima Transportes perante a sociedade. Cada atitude adotada ao volante comunica quem somos como empresa. Por isso, o motorista de caminhão-tanque deve agir sempre com consciência, com equilíbrio e com respeito às normas, entendendo que o seu comportamento influencia a segurança viária e a confiança dos demais usuários das vias. O motorista da Lima Transportes é um agente de segurança no trânsito. O seu papel vai muito além do cumprimento de normas, de regras, de procedimentos ou das leis. Ele deve servir de referência de comportamento responsável, mantendo postura profissional, uma postura cordial e preventiva, né? E respeitar a sinalização, os limites de velocidade e os demais condutores demonstra compromisso com a vida e com a imagem institucional da empresa. Atitudes expressamente proibidas. Algumas práticas são terminantemente vedadas, pois elevam significativamente o risco de acidentes graves e ferem os princípios éticos da empresa, como manobras perigosas, como ultrapassagens indevidas, conversões bruscas, ou deslocamentos sem sinalização adequada, ou dirigir sem usar o cinto de segurança, ou dirigir ou interagindo com o telefone celular, ou interagindo com objetos soltos dentro da cabine. Tudo isso reflete imprudência. E a imprudência no trânsito pode resultar em danos irreparáveis. O excesso de velocidade, além de ilegal, reduz o tempo de reação, aumenta a gravidade dos impactos e compromete o controle do veículo, especialmente em operações com carga perigosa. O respeito aos limites deve considerar não apenas a placa de sinalização lá na via, mas também as condições da via, do clima, do próprio motorista, do tráfego, e aplicar aquela velocidade, chama de velocidade compatível, velocidade consciente. O uso do celular ao volante, mesmo por poucos segundos, desvia a atenção e multiplica as chances de acidente. Qualquer comunicação deve ser feita apenas com o caminhão parado e desligado e em local seguro. A direção agressiva caracteriza por atitudes hostis, por disputas de espaço, por buzinas excessivas ou comportamento competitivo. Isso tende a gerar tensão no trânsito e aumenta a probabilidade de conflitos e colisões. O profissionalismo exige autocontrole e respeito mútuo. Portanto, adotar uma postura ética no trânsito significa compreender que a pressa, a imprudência ou a distração nunca justificam colocar vidas em risco. Portanto, lembre-se, no trânsito, a sua atitude fala pela empresa. Dirigir com ética significa proteger vidas, preservar a imagem da Lima Transportes e das companhias para as quais ela presta serviço e cumprir o verdadeiro papel do profissional da estrada. Agora, iremos falar sobre álcool e drogas, né? Tolerância zero. A política de tolerância zero ao uso de álcool e drogas é um dos pilares fundamentais da segurança operacional da Lima Transportes.
Quando se trata de condução de caminhão-tanque e transporte de produtos perigosos, não existe margem para erro, para improviso ou para qualquer que seja a negligência. Qualquer alteração da capacidade física ou mental do motorista representa um risco real à vida, ao patrimônio, ao meio ambiente e à própria continuidade da operação. Por isso, é expressamente proibido trabalhar, dirigir ou realizar qualquer atividade operacional sob efeito de álcool, drogas ilícitas ou substâncias psicoativas, independentemente da quantidade ingerida. Mesmo níveis considerados baixos comprometem reflexos, julgamento, tempo de reação e tomada de decisão, aumentando assim drasticamente a probabilidade de acidentes graves. Da mesma forma, é inaceitável portar, consumir ou comercializar substâncias ilícitas no ambiente de trabalho, nas dependências de clientes, em pátios, estradas ou durante a condução do veículo, ou simplesmente portar qualquer que seja o tipo de bebida ilícita dentro do caminhão. Essas condutas violam a legislação, ferem o Código de Ética da Lima Transportes e estão sujeitas a medidas disciplinares rigorosas. A recusa em realizar os testes do etilômetro, ou do bafômetro, que fazemos diariamente, ou exames clínicos também não é uma alternativa. Pela legislação brasileira, negar-se ao teste é tratado como infração de extrema gravidade, com consequências legais equivalentes à constatação de embriaguez. O Código de Trânsito brasileiro estabelece penalidades severas para quem dirige sob influência de álcool ou drogas, ou se recusa a realizar os testes obrigatórios. Entre as principais consequências estão multa no valor de R$ 2.934,70, caracterizada como infração gravíssima. A infração gravíssima é R$ 293,47 e qualquer quantidade de álcool detectada é multiplicado por 10 o valor e vai para R$ 2.934,70. Registro de 7 pontos na CNH. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Recolhimento imediato da Carteira Nacional de Habilitação. Retenção do veículo até que um condutor habilitado se apresente e, em caso de reincidência dentro do período de 12 meses, a penalidade se torna ainda mais severa, com multa multiplicada, a infração gravíssima, o valor multiplicado por 20 e vai para R$ 5.869,40, além da possibilidade de cassação da CNH por até 2 anos. Quando o teor alcoólico atinge 0,34 miligramas por cada litro de ar alveolar ou mais, ou quando há sinais evidentes de aceleração da capacidade, de alteração da capacidade psicomotora, a situação passa a ser enquadrada como, além da infração de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro, como um crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, podendo resultar em detenção de 6 meses a 3 anos, aplicação de multa, suspensão ou cassação da CNH, além das penalidades legais. O motorista fica sujeito a medidas disciplinares internas que podem incluir advertência, suspensão. Na verdade, na Lima, é desligamento sumário. Qualquer presença de álcool detectado é desligamento sumário, né? Então, adotar uma postura responsável significa compreender que dirigir sóbrio não é apenas uma exigência legal, mas um compromisso ético com a vida, a própria vida e a vida de todos que compartilham a estrada. Portanto, lembre-se, na estrada não existe segunda chance para quem mistura direção com álcool ou drogas. Tolerância zero é respeito à vida, à lei, à responsabilidade de ser motorista da Lima Transportes. Agora nós falaremos sobre corrupção
ativos e conflitos de interesses, né? A Lima Transportes adota uma postura firme de tolerância zero à corrupção e a qualquer prática antiética. Todos os colaboradores, especialmente os motoristas de caminhão-tanque, devem atuar com honestidade, com transparência, com integridade e responsabilidade, entendendo que cada atitude no dia a dia reflete diretamente a credibilidade da empresa, a confiança dos clientes e a segurança das operações. Integridade, como princípio inegociável, não são aceitas em hipótese alguma condutas ilegais, desonestas ou que violem princípios éticos, mesmo quando parecem trazer vantagens imediatas. As práticas irregulares comprometem contratos, colocam em risco a continuidade do negócio e podem gerar graves consequências legais tanto para a empresa quanto para o profissional envolvido. Falando sobre condutas expressamente proibidas, é terminantemente proibido oferecer, prometer, solicitar ou aceitar qualquer tipo de vantagem indevida, seja em dinheiro, em brindes, em favores, em serviços ou benefícios pessoais. A chamada propina, independentemente do valor, configura corrupção e não é tolerada em nenhuma circunstância, nem a ativa, nem a passiva. Também é vedada qualquer forma de fraude, incluindo adulteração de documentos, manipulação de informações, registros falsos, omissão de dados relevantes ou alteração de resultados operacionais. A veracidade das informações é fundamental para a segurança, para o controle e para a tomada de decisões corretas. Por isso, o desvio, o uso indevido, o furto de produto, transportado, ou a apropriação de bens da empresa, da carga transportada ou de clientes é uma infração grave. Caminhões-tanques, combustíveis, equipamentos, ferramentas e materiais devem ser utilizados exclusivamente para fins profissionais e conforme as normas internas. Proteção dos ativos e das informações, zelar pelos ativos físicos, financeiros e informacionais da Lima Transportes é uma responsabilidade direta de cada colaborador. Isso inclui cuidado com o caminhão ou os veículos de pequeno porte, equipamentos, cargas, recursos financeiros, documentos, sistemas e dados confidenciais. Informações, estratégias ou informações estratégicas ou sensíveis não devem ser compartilhadas com pessoas não autorizadas, evitando assim prejuízos operacionais, comerciais ou legais. Conflito de interesses também, As decisões profissionais devem ser sempre imparciais, devem ser técnicas e devem ser sempre alinhadas aos interesses da empresa. Por isso, não é permitido agir visando benefícios pessoais, favorecimento de familiares, ou de amigos, ou de parceiros, ou de terceiros. Situações que possam gerar conflito de interesse devem ser comunicadas imediatamente à supervisão, garantindo assim transparência e correção de conduta. Manter uma postura ética significa escolher o caminho certo, mesmo quando ninguém está olhando. É exatamente esse compromisso que sustenta a reputação da Lima Transportes no mercado e assegura relações de confiança com clientes, com parceiros e com a sociedade como um todo. Portanto, lembre-se, integridade não é uma opção. É o que protege a sua carreira profissional, fortalece a Lima Transportes e garante que cada quilômetro rodado seja marcado por confiança e respeito.
Agora, concluindo, né, falando um pouco sobre responsabilidade nessa conclusão, né? Então nós estamos chegando ao encerramento desse conteúdo e é fundamental reforçar que ética não é responsabilidade de um setor apenas da empresa, de uma liderança ou da empresa isoladamente. A ética é um compromisso coletivo, construído diariamente pelas atitudes de cada colaborador. Cada motorista, ao assumir o volante de um caminhão-tanque da Lima Transportes, torna-se parte essencial da construção de um ambiente profissional íntegro, confiável e respeitado. O papel de cada colaborador aqui na Lima Transportes é o seguinte: todos têm responsabilidades direta na manutenção de um ambiente de trabalho seguro, justo, ético e transparente. As escolhas feitas no dia a dia, sejam elas grandes ou pequenas, impactam diretamente a segurança das operações, a imagem da empresa e a confiança de clientes, de parceiros e da sociedade como um todo. Agir corretamente não é apenas cumprir regras, mas demonstrar caráter profissional, né, e respeito para com a vida. Conhecer e cumprir o Código de Conduta da Lima Transportes é algo que favorece a todos, a empresa e a nós também. O Código de Conduta e Ética existe para orientar comportamentos, para prevenir riscos e para garantir relações baseadas no respeito e na legalidade. Conhecer as suas diretrizes e aplicá-las na prática assegura operações mais seguras, decisões mais conscientes e um ambiente de trabalho harmonioso. Cumprir o código significa proteger a si mesmo, os colegas de trabalho, a empresa e todos os envolvidos na cadeia logística. O exemplo começa com cada um de nós. Dar o exemplo diariamente é uma das formas mais poderosas de fortalecer a cultura organizacional. Atitudes corretas inspiram colegas, criam um clima de confiança e reforçam valores como honestidade, responsabilidade e respeito. O motorista que age com ética contribui para um ambiente onde todos se sentem seguros, valorizados e comprometidos com o mesmo propósito. Construindo um ambiente seguro e justo, nos leva a promover um ambiente de trabalho saudável. Isso significa respeitar as pessoas, valorizar a diversidade, agir com inclusão e proteger os ativos da empresa. Isso envolve cuidar dos veículos, cuidar das cargas transportadas, cuidar dos equipamentos, cuidar das informações e, acima de tudo, cuidar das pessoas. Segurança, ética e respeito caminham juntos e são indispensáveis para a sustentabilidade do negócio. Encerrar esse treinamento é, na verdade, reafirmar um compromisso contínuo. A ética deve estar presente em cada decisão nossa, em cada quilômetro rodado e em cada atitude tomada dentro e fora da empresa. Portanto, lembre-se, quando você escolhe agir com ética, você protege vidas, fortalece a sua profissão e constrói um futuro mais seguro e digno para todos. E finalizando aqui, é essencial reforçar que ética, integridade e responsabilidade não são apenas conceitos teóricos, mas princípios que orientam todas as ações da Lima Transportes. Cada escolha feita no dia a dia, seja durante a condução do caminhão, seja no relacionamento com colegas, seja no relacionamento com clientes e parceiros, ou no cumprimento dos procedimentos operacionais e de SSMA, contribui diretamente para a segurança das operações, para a confiança construída ao longo do tempo e para a reputação sólida da empresa no mercado. A importância
das atitudes individuais do motorista lá na ponta do negócio é extremamente essencial. Toda atitude conta. Um comportamento responsável pode evitar acidentes, pode preservar vidas, pode proteger o meio ambiente e pode garantir a continuidade das operações com integridade e com segurança. Da mesma forma, decisões imprudentes ou antiéticas podem gerar consequências graves, tanto para o colaborador quanto para a empresa e para a sociedade como um todo. Por isso, agir com consciência e responsabilidade é um dever profissional, mas é também um dever moral. Respeitar as pessoas, as normas internas da empresa, as leis de trânsito e ambientais, não deve ser visto apenas como obrigação legal, mas como um valor essencial. Esse respeito fortalece relações, promove um ambiente de trabalho saudável e assegura que todos retornem para casa em segurança ao final da jornada ou ao final da viagem. O cuidado com a vida, com o patrimônio e com o meio ambiente deve estar presente em cada decisão tomada. E tratando ainda de transparência e postura ética, denunciar comportamentos inadequados, seguir rigorosamente os procedimentos de segurança, agir com honestidade e transparência e evitar qualquer situação de conflito de interesses são atitudes que demonstram profissionalismo, maturidade profissional e responsabilidade social. Essas práticas fortalecem a cultura ética da Lima Transportes e contribuem para um ambiente mais justo, confiável e colaborativo. A ética deve ser vista como uma prática diária. É muito importante compreender que ética não se resume a regras escritas em um manual. Ela se manifesta nas ações cotidianas, dentro e fora do ambiente de trabalho. A forma como o motorista conduz o seu caminhão, a forma como ele se comunica, a forma como ele reage diante de situações difíceis e como respeita as normas reflete diretamente os seus valores pessoais e profissionais. Cumprir o Código de Conduta e Ética da Lima Transportes não significa apenas proteger a Lima, significa proteger a própria vida, a vida dos colegas de trabalho, a vida dos clientes e a vida da comunidade e de todos que dependem de uma operação segura e responsável. Cada motorista é um agente fundamental dessa construção. Encerrar esse treinamento é reafirmar um compromisso contínuo com a ética, com a segurança e com a excelência profissional. Esse compromisso deve acompanhar cada colaborador em todos os trajetos, em todas as decisões e em todas as atitudes. E lembre-se, agir com ética hoje significa garantir segurança, respeito e credibilidade amanhã. Para você, para a Lima Transportes e para toda a sociedade. Um grande abraço e Deus nos abençoe.